Mas aqui você tem um homem que tinha um desejo de chegar a uma igreja que ele não fundou, a igreja de Roma. Paulo não fundou a igreja de Roma. Mas você vê o apóstolo São Paulo querendo conhecer esta igreja. Olha, Paulo ele tinha um combustível tão acionado na vida dele, que até aquela igreja, que ele não conhecia ela, mas que ele sabia que o poder do evangelho estava atuando nela. Ele queria conhecer aquilo ali, porque deixa eu dizer uma coisa, eu gosto de ouvir história de crente que o evangelho mexe com ele. Eu gosto de ouvir história de irmã que o evangelho mexe com ela. Quando eu escuto assim, pastor, a irmã fulana de tal, ela gosta de orar, eu quero conhecer ela. Pastor, o auxiliar fulano de tal, o homem que gosta de pregar a Bíblia e de evangelizar, eu gosto de querer ouvir a história dele, porque todo crente que é movido pelo evangelho, a gente gosta de saber a história dele. E coloca bem na tela o verso de número 8 do capítulo 1, só para vocês observarem. Paulo não fundou esta igreja, mas essa igreja, irmão, ela era tão poderosa, ela dava tantos frutos, ela estava tão grande, que o apóstolo São Paulo disse, eu quero conhecer vocês. Olha o final do versículo, ele diz, acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciado o quê? A vossa fé. Diga bem forte, é anunciado o quê? Mais forte, é anunciado o quê? Veja que esta igreja não foi fundada por Paulo, mas ele queria conhecer ela, ele queria ter intimidade com ela, porque ele soube do evangelho que entrou nela. Como é bom quando o mundo toma conhecimento do que nós somos, como é bom quando o mundo escuta aquilo que nós temos de Deus em nós. Ele diz, em todo mundo é falado, é espalhado a vossa fé. Então Paulo ficou, meu Deus, eu não criei essa igreja, eu não fundei essa igreja, eu não evangelizei, e eu quero saber o nível de fé desta igreja. Irmãos, isso é lindo. Hoje a maioria aqui, ele não quer ter isso. Coloca o verso 11, só para vocês terem uma ideia. Olha o que Paulo diz, porque eu quero ver vocês, e eu quero comunicar algum dom espiritual da minha parte. Agora o que ele diz? A fim de que sejais confortados. Olha o versículo que se segue. Olha o que ele diz. Mas eu também quero ir para que juntamente convosco eu seja como? Veja aqui a humildade de Paulo. Paulo não fundou esta igreja, Paulo não evangelizou, mas ele foi informado o tamanho do poder do evangelho nesta igreja. E Paulo era um homem de muitos dons, mas olha o que Paulo diz, eu quero ir aí comunicar o meu dom, mas eu também quero ver o dom de vocês. Eu quero ver o que cada crente tem, eu também quero aprender com vocês, eu também quero ouvir de vocês. Eu também, crente que tem evangelho na vida, ele não tem orgulho, ele não tem prepotência, ele quando escuta da fé do outro, ele glorifica a Deus pela fé daquele irmão, daquela irmã. Eita rapaz, oh irmão, eu estou sabendo que lá no Tirirical a glória de Deus está descendo. Aí o outro diz, pois eu quero ir lá ver, meu irmão. Pois vai lá. Crente que tem evangelho, irmão, ele só tem coisa boa na vida dele. E quando ele encontra um irmão, ele quer partilhar o dom que ele recebeu de Deus, para que juntos promova a glória do evangelho de Cristo Jesus. Agora, irmãos, por que que eu quero falar desse combustível correto? A igreja, escutem o que eu vou dizer aqui. A igreja, diga comigo para não esquecer. Diga bem forte, eu quero que vocês digam bem forte. A igreja, não, mais forte. A igreja, ela não precisa de outro combustível a não ser o evangelho. Pronto, irmãos, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos de corrente de fogo, nós não precisamos de Monte Santo, nós não precisamos de amuleto santo, nós não precisamos de noitada secreta de mistério, nós não precisamos subir ao Monte Sinai, nós não precisamos de profeta isolado para revelar algo misterioso, nós não precisamos de movimento de G12, nós não precisamos de
regressão hereditária. Nós não precisamos mexer com teu tataravô. O evangelho que entrou na minha vida, o evangelho que entrou na tua vida, é o combustível que te motiva, que me motiva e que me alegra e que te alegra. É o poder de Deus. Só quem crê, diga glória a Deus. Só quem tem esse combustível. Eita glória. Eita glória a Deus. Eita glória. Eu vou mostrar para vocês, coloca lá na tela. Olha aí, porque olha o que Paulo está dizendo, porque eu não me enver. Vamos, pregue comigo, diga lá, porque eu não me enver. Do quê? Porque é o quê? O evangelho é o quê, irmãos? O evangelho é o quê? Olha para mim aqui, olha para cá. Às vezes tem crente que tem vergonha de pregar evangelho. É a moça, é o rapaz, é o irmão. Às vezes a irmã está fazendo medicina e ela só convive com pessoas de alto nível, de pessoas que são espirituais. Quando eu falo espiritual é entre aspas. É a espiritualidade do Buda, é a espiritualidade de Krishna, é a espiritualidade oriental. É aquela espiritualidade que ela diz assim: eu tenho meu Cristo é cósmico, o cósmico é universal. Eu tenho um Brahma que está aqui em mim. É assim. Aí quando a pessoa, aí o crente velho que não tem evangelho, ele fica um besta velho lá no meio, né, assim. Aí ela diz assim: olha, eu não desprezo a sua fé é a mesma fé que a minha, é a mesma fé que a sua. Aí nós temos o mesmo Jesus, eu amo teu Jesus, não é o mesmo Jesus, não é a mesma fé. A fé que ela está falando é uma fé dela, é interiorizada nela. O Jesus dela é o da cabeça dela. Olhe para cá, combustível do evangelho não é tu quem produz, é Jesus que joga dentro de tu e te transforma e te faz uma nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Se alguém está onde? Em Cristo, é o quê? É nova criatura. Olha para cá, crente que tem evangelho, deixa eu te explicar o que é crente que tem evangelho. Eu vou já te mostrar aqui. A Bíblia diz em Atos 22, está lá em Atos, me parece que é o verso 3. Coloca aí na tela. Atos 22, verso 3. Olha aí, lê aí rapidinho para a igreja entender. Vamos lá, rapidinho, como é que diz? Como é que diz? Quanto a mim, sou judeu. Bem devagarzinho para você não entender. Eu sou judeu. Nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Nessa cidade eu fiz minha faculdade, eu fiz meu mestrado. Estou parafraseando, eu fiz meu doutor. Bota só aqui, meu filho. Aos pés de quem? Gamaliel. Era o maior doutor da época. Vai. Instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Eu sou hebreu de hebreu, sou formado em toda a tradição judaica. Vai. Zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Aí você tem aqui um Paulo que tinha cultura romana, cultura grega e cultura hebraica. Esse Paulo, irmão, era um bichão com tanto saber que o homem tinha cultura demais, era coisa demais. Um homem desse não ia pregar evangelho nunca. Um homem desse não ia mexer. Olha o combustível que Paulo tinha. O combustível dele era a cultura judaica. O combustível dele era a tradição judaica. O combustível dele era o conhecimento helenístico, era o conhecimento grego, era o conhecimento romano. Agora preste bem atenção. Eu li um teólogo que diz que Deus pegou Paulo como se pega um pacote, como se pega um balde cheio de laranja podre, e ele pegou o balde e virou de cabeça para baixo e sacudiu Paulo. Porque lá em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, Deus diz assim: vai, porque ele é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e diante dos reis e diante de Israel, e eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer pelo meu nome. Deus pegou Paulo e jogou Paulo de cabeça para baixo, que lá em Filipenses 3,7 ele diz: mas por causa da sublimidade, da excelência, do conhecimento de Cristo Jesus, eu perdi todas estas coisas e agora considero como esterco. Vira para o teu irmão e pergunta para ele: qual é o combustível que está aí dentro? Pergunta aí. Qual é o combustível? É o da mentira? É o combustível da cultura? É o combustível da inteligência? É o combustível da aparência? É o combustível do medo? Qual é o combustível que está aí? Eita glória! Eita glória! Só quem tem evangelho na vida. Só quem tem evangelho. Só quem tem evangelho.
Só quem tem evangelho. Olhe bem para cá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus pegou Paulo e sacudiu Paulo. Aí quando tirou tudo de Paulo, porque preste bem atenção, aí alguém diz assim, pastor Aziel, o senhor está dizendo que Deus tirou a cultura de Paulo? Tirou não. Paulo continuou com a mesma cultura, sim ou não? Eu pergunto aqui à igreja, nós somos contra a pessoa ser culta? Nós somos contra a pessoa ler obras eruditas? Tu pode ler o Platão, sim ou não? Tu pode ler as obras eruditas, tu pode ler Shakespeare, porque tem as pessoas que gostam de se amostrar para dizer que é da elite, é assim. E depende do combustível que tu tem, irmão. Às vezes tem irmão que sai daqui, aí ele vai para outro país, aí ele diz, eu estava no museu, né? Esse é o combustível dele. O juiz tem um combustível dele ou não tem? Olha aqui quem é do direito. O combustível dele é o direito. Ele vai ler todas as obras jurídicas para fazer a pecinha dele, a petição. Ele vai fazer o argumento dele para mostrar. É o combustível dele. Agora, o combustível do doutor Kelso serve para mim pregar evangelho? É aí que eu quero dizer para vocês. E tem irmão que está querendo botar esse combustível aqui. Eu vou só te mostrar na Bíblia como Paulo conhecia, só para tu entender. Atos 17, 28, Paulo diz assim, porque nele nós vivemos, nele nós existimos e nele nós somos. Como disseram alguns dos vossos poetas, dele também somos gerar. Olha, Paulo está dizendo aqui, Paulo era um homem muito culto, ele está dizendo, eu conheço a cultura de vocês, eu conheço os poetas de vocês. Os poetas de vocês citaram isso. Paulo pregando só para bichão, só para doutor. Ele disse, eu também conheço a cultura de vocês. Quer ver mais? Tito 1,12. Aí Paulo diz, falando de Creta, ele diz, falou um poeta de vocês. Quando Paulo diz, falou um poeta de vocês, ele estava dizendo, eu conheço a literatura de vocês, eu conheço a história de vocês. Uma pessoa que é culta no Brasil diz assim, eu já li Camões, não é assim? Uma pessoa que é culta no Brasil, aí ele diz, eu conheço as obras de Paulo Freire. A pessoa que é culta na pedagogia, eu conheço Piaget. Aí a pessoa quando vai falar, aí ele, é só o combustível dele, aquela ali, só dá para ir para o posto terreno. Olha para cá, combustível dessa terra só dá para tu ir para o posto desta vida. Agora, o combustível do evangelho é outra coisa. É o combustível que te leva para o céu. É o combustível que te revela a glória de Deus. Só quem crê nisso, diga glória a Deus. Ninguém, olha para cá esta noite, ninguém proíbe tu conhecer cultura. Porque tem irmão que pensa que a gente é crente anticultural. Não é assim? Pronto, lá em casa eu leio todas as literaturas, eu leio tudo de literatura, eu leio a filosofia, eu tenho as obras clássicas dos filósofos, eu tenho até tudo dos cânticos deles, tem dia que eu boto lá e eu fico só cochilando, ouvindo eles, não é assim? Eu disse, eu acho bom, não é assim? Eu fico ouvindo aquele negócio, eu fico às vezes só sorrindo deles tentarem discutir um assunto e não chega a lugar nenhum. Platão não chegou a lugar nenhum, o Marx com Capital não chegou a lugar nenhum, Aristóteles não chegou a lugar nenhum, porque eles queriam entender a fonte, e eles buscavam a fonte na ideia dele, nunca bateram na fonte lá. A minha fonte aqui, Gênesis primeiro diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A minha fonte é que a Bíblia diz, lá em Tiago 1,17, é dele que vem toda boa dádiva, todo dom perfeito, é ele o Pai das luzes, só quem glorifica. Agora pronto, agora, quando eu leio essas pessoas de alto nível, às vezes as pessoas estão na sociedade, aí eles querem mostrar que é culto, aí quando você entra, aí eles dizem, você já leu o poema de José de Alencar? Ah, não é lindo aquele poema? Aí a pessoa, sim, é bonito, não é assim? Gonçalves Dias, você já leu? Também já, não é assim? Pronto. Carlos Drummond de Andrade, você já leu? Já. Aí as pessoas, mas esse combustível é errado? É não, só que é só um combustível para onde? É só para cá. Esse combustível não te alegra, esse combustível não tira depressão, esse combustível não expulsa demônio, esse combustível não tira o medo da tua alma, esse combustível não tira a escravização da tua alma, é só para cá. É ou não é? Por isso que Paulo disse, eu conheço esses poetas de vocês, agora eu conheço um poeta, nele vivemos, nele existimos e nele nós somos. É o Deus que fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Senhor de todas as coisas. Só quem tem esse combustível aí. Eita, glória a Deus. Irmão, deixa eu dizer aqui, um